Olá, turma, bom dia, turma do segundo ano. Estou passando aqui para falar um pouquinho da atividade sobre realismo que eu mandei semana passada. Então, vou fazer uma correção, uma explicação rápida para que você possa entender um pouco sobre essa obra, sobre o realismo, ok? Então, lembrando que as nossas aulas de português são 4 aulas semanais, certinho? Sempre terá atividade, mapa mental para você estar fazendo na atividade no seu caderno. E essa semana eu vou mandar um vídeo que eu vou estar fazendo, explicando para vocês um parâmetro rápido sobre realismo, para que vocês entendam um pouco sobre essa literatura e consigam fazer os exercícios, tá? Então, semana passada eu mandei essa atividade. São 4 questões referentes ao realismo. Então, vou estar explicando aqui para vocês de uma forma bastante objetiva para que você entenda um pouco sobre essa obra. Então, nós temos aqui na atividade 1, certinho? Aqui na atividade 1, nós estávamos falando sobre a história da literatura brasileira, viveu diferentes momentos, sempre atrelado aos contextos históricos e culturais da realidade nacional. Alguns desses momentos ostentaram marcas mais visíveis desses contextos, como se mostra a seguir. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que analisar essas 5 frases e descobrir o que tem a ver com o período do realismo, certinho? Então, o que nós temos aqui, ó, na questão 1, certo? Na frase, na primeira frase, certinho? Então, nós vamos aqui, ó, vamos entender o que está falando aqui, certo? Na frase número 1. Na fase do Barroco, vivemos a influência das concepções europeias centradas na altura, nos conflitos advindos das dicotomias céu e terra, matéria e espírito, salvação e perdição. Lembrando aqui rapidamente que quando nós falamos em Barroco, nós precisamos lembrar que é aquela fase da dualidade. Eu comentei com vocês essa matéria já no primeiro ano, que o Barroco vivia aquela questão céu e inferno, Deus e diabo, pecado, salvação. Então, aqui realmente o Barroco, ele é essa dicotomia. O que é isso? Essa divisão que o homem tinha entre Deus e o diabo, céu e terra. Lembra a antítese? Figura de linguagem? Então, sim, tem a ver, sim, essa questão aqui tem a ver com a fase do Barroco, certinho? Então, vamos lá. 2. O romantismo. Destacou-se pela exaltação da paisagem nacional e das diferentes etnias que fazem a identidade plural do povo brasileiro. No âmbito da poesia, merece destaque Castro Alves, cuja poesia insere as lutas inter-escravistas. Sim, a parte vamos dizer assim, do poema, da escola, o romantismo, da idealização, da amada, da figura do herói, do vilão. Então, exaltação à paisagem nacional, sim, tem um pouco a ver sobre isso, sim. Vamos ver aqui. 3. Na prosa romântica, certo? Então, o que nós podemos observar aqui na prosa romântica? O destaque vai para José de Alencar e para seu romance Iracema, heroína romântica genuína brasileira. Outros personagens de seus romances representam a fusão entre o povo português e o povo indígena. Gente, totalmente sim, é verdadeira, até porque o romance, aquela questão do ego, emoção, aquela coisa tudo subjetiva. Nós temos aí a Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Então, sim, essa obra de José de Alencar realmente fala da questão romântica presente nessa questão do povo, do português, quando olhou lá, a Índia Iracema, gente, que beldade, que beleza, a mulher, da figura amada. 4. Já a estética realista e naturalista foram influenciadas pelo positivismo, cientificismo, pelo determinismo, correntes que
que viam a realidade sem interferência do subjetivismo. O marco do realismo brasileiro foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim, fato é. Realismo já está dizendo, né? Os autores mostravam a realidade, né, da sociedade. Sim, eles foram, sim, influenciados, tá? Eles foram influenciados aqui pelo positivismo, cientificismo, determinismo, a questão do darwinismo, tá? Eu vou estar passando um vídeo, vou explicar para vocês sobre esses pontos que foram fundamentais ali dentro do realismo. Então, sim, e a principal, o marco do realismo foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso tão querido Machado de Assis, o nosso Machadão, ok? Então, continuando a ler. 5. O parnasianismo primou pela perfeição da forma, embora fosse contrário à objetividade, impessoalidade, as concepções clássicas sobre métrica e rima. Olavo Bilac foi o grande destaque da poesia deste período. Sim, o parnasianismo tem ali uma questão um pouco contrária à objetividade, mas ele se atentou muito às suas obras com questões métricas e rimas, que eu vou estar explicando mais à frente a esse respeito do parnasianismo. Então, o que a nossa atividade estava querendo saber? Se essas frases estão corretas. Então, sim, todas elas estão corretas. Por quê? Como eu comentei para vocês, sim, no barroco, essa dualidade, né, entre céu e terra, Deus, diabo, né, amor, ódio. O romantismo teve sua exaltação, sim, na paisagem, né, teve, sim, a sua exaltação nas lutas anti-escravistas, sim, questão dos portugueses, dos indígenas, teve, sim. A prosa romântica, o destaque de José de Alencar é fato que é Iracema, Virgem dos Lábios de Mel. Sim, né, a questão da estética realista e naturalista, eles eram o quê? Influenciados pelo positivismo, né? Você age de acordo com o que você vê, que você está inserido. Tem muita questão da questão científica, que é estudar o comportamento. Tem a questão como eu falei, do darwinismo, que você se adapta ao meio. Então, teve todas essas influências e o marco do realismo brasileiro foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um morto que conta a sua própria história. E o parnasianismo, a questão ele fugiu, ele fosse contrário a ser tão objetivo, mas ele atenta sim à questão métrica, a questão da escrita bem feita. Então, a resposta correta para essa alternativa aqui, nós vamos parar aqui, ó, na resposta D, certinho? Aqui na D para nós. Vou apagar isso aqui, fazer uma coisinha mais bonitinha, né? Ali, ó, resposta. Vamos colocar aqui vou tentar marcar um X. Pronto, resposta D. Beleza? Então, vamos seguir aqui adiante. 2. Leia o fragmento e observa a imagem. Então, nós temos aqui na atividade um fragmento, uma imagem, né? Vamos tentar ser um pouquinho mais rápido. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum, zum, zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após os outros lavavam a cara incomodamente, debaixo do fio da água que escorria da altura em uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se a tostada nudez do braço e do pescoço, que lhes despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com forças as vencas e as barbas, forçando e fungando contra a palma das mãos. Gente, isso é um trecho da obra de Aloísio de Azevedo do Cortiço. Você veja que a imagem, né, da mulher, porque a parte do realismo, ele mostra, já diz a palavra, realista, né? Ele demonstrava realmente a realidade do povo, como de fato é, sem aquela
idealização de mulher perfeita, de homem perfeito, de sociedade perfeita. Ele faz até essa comparação aqui da figura do homem com o animal, que eu vou falar no exercício à frente, é chamada de zoomorfização, é onde ele assemelha o comportamento humano com o comportamento animal. Então, não é à toa que aqui ele diz, né, daqui a pouco em volta das bicas, um zum, zum, zum. O que faz um zum, zum, né? A abelha. Ele coloca aqui uma parte onde ele fala que as mulheres, né, que prende as saias, as coxas para não molhar, vinham se atostada nos dedos do braço e do pescoço, que eles despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Então ele faz essa associação do comportamento humano com o comportamento animal. Então, sim, isso aqui realmente é uma retratação típica, realista da obra O Cortiço. Essa imagem, você vê assim que a mulher aqui não tem nada de beleza, né? Mostrando o corpo e tal, ela não tem essa preocupação. Então, tanto na pintura quanto no fragmento apresentado, verificam-se características de quê? Bom, gente, você não pode dizer que qualquer outra escola literária dessa, sendo que nós estamos trabalhando quem? O realismo, certo? Eu vi algumas atividades aí, riscando, chutando outras escolas, mas se nós estamos trabalhando com o realismo, vamos atentar para esse período agora, certo? Então, vejamos aqui. Vamos para o próximo exercício 3. Leia o texto a seguir. Esse texto também é muito interessante. Quando se conversa, deve-se evitar as frases feitas, que já são verdadeiras chaves. Exemplo é o enterro. Em um enterro, você dizer o seguinte: que não se morre senão uma vez, que basta estar vivo para morrer, que o morto é feliz porque deixou de sofrer, que Deus sabe o que faz, escreve certo por linhas tortas, ou que as grandes dores são mudas. Quando se visita um doente, não há necessidade de levar no bolso sentenças desse jaz. Jaz o quê? Porque ele já está morrendo, né? A saúde é a maior das fortunas, somos nós que pagamos pelos excessos dos nossos pais, ou a ciência que tudo pode ainda não encontrou remédio para os pequenos males. Em todos os setores das atividades sociais, há frases no mesmo estilo e que convém deixar ao cuidado do conselheiro Acácio, que nela se esmerou. Marcelino de Carvalho, Guia de Boas Maneiras. Quem é esse conselheiro Acácio? A palavra já diz conselheiro. Ele é um personagem da obra do Primo Basílio, uma obra também de Antônio Azevedo dentro aqui do período realismo, onde é uma obra de Essa de Queiroz, dentro do período realista lá, na questão da Europa. Essa de Queiroz eu vou estar comentando com vocês no vídeo, mas aqui rapidinho, essa de Queiroz na sua obra, principalmente o Primo Basílio, ele quer fazer uma crítica, né? Ele faz uma denúncia à sociedade da época, à sociedade europeia, principalmente lá em Lisboa. Ele critica o clero, a hipocrisia, ele fala da questão da burguesia, vivenciar do status. Se nós formos, quando a gente estuda realismo, a gente vê que um pouquinho de algumas observações feitas naquela época, que era na metade do século XIX, hoje nós estamos no século XXI, muitas fatos, observações feitas naquela época, a gente pode analisar um pouquinho nos dias de hoje. Então, ele está dizendo aqui que esse personagem da obra, né, do Primo Basílio, a figura fictícia do conselheiro Acácio, por que esse conselheiro ele se tornou, teve esse título? Porque ele era um homem formal, um homem formal, convencional, só que ele se tornou esse homem, esse título de conselheiro, porque foi lhe dado, né, esse título. Então, com isso ele mostra que as pessoas elas utilizam do seu status para querer ganhar, vamos dizer aí, um conceito melhor visto entre as pessoas. Não é à toa que o conselheiro Acácio na obra ele é muito formal, aquela
pessoa convencional, ele é considerado um pseudo-intelectual. O que é isso? Pseudo-intelectual é aquele falso intelectual, que ele se mostra saber das coisas, mas na verdade ele não sabe. Por isso que aqui ele diz que em todos os setores, ó, veja bem, em todos os setores das atividades sociais, há frases no mesmo estilo, que convém deixar ao cuidado do conselheiro Acácio. Então, eles estão dizendo que essas frases feitas são verdadeiras chapas, que são frases já formadas, que a gente vai utilizá-las em determinadas situações. Então, eles estão querendo mostrar, não precisa você chegar para uma pessoa e dizer, nossa, ele morreu, né? Lógico, basta estar vivo para morrer, né? Ele é feliz porque parou, né? Ele morreu, está feliz, deixou de sofrer. Então eles estavam querendo dizer, não, deixa isso por conta do conselheiro Acácio, porque ele é um intelectual, ele tem esse título. Né? Então é essa observação, ó, que a pessoa que tem esse título, né? Ele vai ficar por conta dele para ele dizer, né? Não é à toa que o livro, como eu estou sempre citando para vocês, a obra O Prêmio Basílio, ele faz essa posição crítica à sociedade. Ele mostra ali a questão, o período do realismo, ele deixa bem evidente a diferença entre burguesia e operário, burguesia e proletariado. A divisão social ali é bem nítida. Então, o que nós vamos analisar aqui? Certo? Letra A, o herói, né? Letra A, desculpa, o herói sem nenhum caráter, nem moral, nem psicológico, é individualista, preguiçoso, faz o que deseja sem se preocupar com nada. Além disso, mente com a maior facilidade, é vaidoso, malandro e malicioso. Então, vamos entender o que a questão quer. Sobre o trecho que nós lemos, nós queremos falar sobre o conselheiro Acácio e dizer que em cima dessas afirmações que nós lemos, tornou o conselheiro Acácio um célebre. O que é isso? Uma pessoa vista. Tá? Então, ele se tornou, né? Deu para observar que ele se tornou o quê? Como um herói sem nenhum caráter, nem moral, nem psicológico, individualista, preguiçoso, faz o que deseja, sem se preocupar com nada. Além disso, mente com maior facilidade, vaidoso, malandro e malicioso? Não, porque o conselheiro Acácio era bem visto, a questão, como eu falei, formalidade, título, ele ganhou o título de conselheiro. Então, se ele ganhou o título de conselheiro, porque obviamente ele tinha como falar das coisas, né? Então, essa questão aqui, ela tá meia, digamos aí, vamos tirar lá fora. B, o herói quixotesco, idealista, patriota, exacerbado, a ponto de fazer um ofício para o ministro, escrito em tupi, defendendo que a língua oficial deveria ser então essa. Não, ele não fez nada de questão para um ofício para o ministro, isso aqui não tem nada a ver com a questão. Ele foi uma representação da convencionalidade, mediocridade dos políticos e burocratas dos finais do século XIX, denunciando a pompa balofa e a postura do pseudo-intelectualidade, aqui, utilizada por figuras públicas. Opa! Temos um pontinho de interrogação aqui nessa questão aqui. Vamos prestar mais atenção. Estou tentando até desenhar aqui, D. Representante da literatura conformista, alienado, vazia, indiferente às desigualdades sociais, preocupado somente com os efeitos estéticos e do adorno do texto literário? Não, isso aqui também não tem nada a ver. Primeiro anti-herói da literatura, representa o malandro? Também não, porque ele era uma pessoa bem formal, nada a ver com malandro. Então, o que nos resta? Que sim, o conselheiro Acácio é um célebre por quê? Porque ele representa o convencional, representa a mediocridade dos políticos, a questão burocrata aqui, como eu comentei com vocês, certo? Somente aqui, né, a parte que burocratas, convencional,
um pseudo-intelectual, aquele falso intelectual, ou seja, ele se utilizava de um título que ele recebeu, mas que na verdade ele não tem nada dessa inteligência toda. Então a nossa questão é a questão C. Belezinha? Continuando, vamos lá. Atividade 4. Leia o texto a seguir. A zoomorfização na literatura, a despeito de qualquer obra características estilísticas, sempre esteve presente, no entanto, aparece principalmente nas obras como características realistas, que em contraponto àquelas com aspectos mais românticos têm o intento de retratar as mazelas da sociedade, as mazelas da sociedade com espelho. Faz-se necessária uma literatura condizente com o real e, para tanto, a zoomorfização de personagem foi utilizada com maior ênfase, paralelo ao realismo. O naturalismo é o momento em que se mais verifica este fenômeno. Então, aqui nós temos uma representação, Wesley Lima Soares, o animal humano, os paradigmas da zoomorfização social e de sua representação literária. Análise do Festival Literário de Paulo Afonso. O zoomorfismo ocorre quando o que é próprio do homem se estende ao animal e permite, por simetria, que o que é próprio do animal se estende ao homem. Então, o que isso quer dizer? Ele está falando a respeito aqui, zoomorfização é quando, tá, na literatura, no realismo, é uma figura de linguagem muito utilizada nesse período, entre realismo e naturalismo, que estão ali paralelo, porque o autor ele se utiliza dessa zoomorfização, que é uma figura de linguagem, para aproximar, para descrever o comportamento humano do comportamento animal. É uma concepção muito mais do naturalismo do que do realismo, mas como foi uma escola paralela ali junto, um momento junto, atrelado, ela teve, de onde eles tiraram, por que dessa zoomorfização? Isso veio da concepção do darwinismo, que é a teoria de Darwin, que o homem ele é irracional e é condicionado pelo meio em que vive. Então, ele utiliza dessa zoomorfização, como lá nós lemos lá na atividade anterior, lá no Curtiço, que ele faz a associação, né, quando as mulheres levantam o cabelo para lavar o rosto, que levanta a questão do casco, ele fala do zum, 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 que é o barulho, é a conversa, né, zum, 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 parece um monte de abelhas ali. Então, são essas assimilações, associações, por isso a palavra zoomorfização. Então, o que nós temos aqui na atividade? Considere as seguintes afirmações. A zoomorfização se opôs frontalmente a essas idealizações românticas, sendo uma característica exclusiva do naturalismo? Sim, porque a questão ela se opõe ao romantismo, porque no período do romantismo faz aquela idealização da mulher perfeita, da amada perfeita, daquele corpo escultural. Então ele não faz essa associação, né, com essa característica aí, querendo relacionar a mulher amada com um animal. Então na época do romantismo isso não tem. Então a zoomorfização se opõe a essas idealizações românticas? Sim. Se opõe? Sim, se opõe. Opõe mesmo. E ela é uma característica exclusiva do naturalismo? Sim, é. Segundo Antônio Cândido, não é possível haver distinção entre ser humano, no sentido de que cede características ao outro e vice-versa. Então, ele está querendo dizer que nós e o animal não existe, não é possível haver essa distinção em questão de comportamentos. Será que o homem veio ou não veio do macaco? Ele mostra essa realidade, tem comportamentos parecidos. Então, sim, segundo Antônio, não é possível haver uma distinção entre homem e animal. 3. A definição de Antônio Cândido sobre
Opa! Sobre o zoomorfismo. Opa! Enroscou. Sobre o zoomorfismo é constituída por meio de um processo chamado quiasma? Não, isso aqui não tem nada a ver. Ele mostra que a questão da zoomorfização vem da comparação realmente entre comportamentos homem-animal, animal-homem. Então, a respeito de tais afirmações, se eu disse que A1 e A2 estão corretas, automaticamente eu vou vir aqui, ó, resposta certa, ok? A resposta certa é a letra D, né? A1 e A2 estão certas. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho rapidamente da atividade. Eu peço para vocês que sempre assistam os vídeos que eu coloco na atividade e o vídeo que eu vou estar passando para vocês falando rapidamente sobre realismo. Um beijo, saudade de todos vocês. Então, terminamos, passa a régua e até a próxima aula. Bye, bye!